Muito bom estarmos na presença do Senhor para adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. O Senhor colocou meu coração na palavra, eu quero estar compartilhando com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 14 em diante. José anima os seus irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 14 em diante. Depois tornou José para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois rogo-vos que perdoe-os as transgressões dos servos do Senhor. E José chorou quando ele lhes falara. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele. Disseram: eis-no aqui por teus servos. José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós a mim, porém Deus o tornou em bem. E o tema da mensagem é: o Deus que muda a maldição em bens. Às vezes, irmãos, nós servimos a um Deus que muda as situações. E às vezes alguém quer nos amaldiçoar, mas nós temos um Deus na frente que vela pelas nossas vidas. Nós temos certeza que em todos os momentos da nossa vida Deus está a velar por nós. Você já viu alguém querer fazer algum mal para você e esse mal se reverter em bens, né? É isso que aconteceu. Todos conhecem a história de José, um menino novo, o filho mais novo do seu pai, amado pelo seu pai. A Bíblia diz que o seu pai dava presentes, deu até uma capa que foi motivo de inveja dos seus irmãos. Aquele menino tinha um apreço do seu pai estava sempre cuidando dele, e um determinado momento ele tem sonhos, mas esses sonhos são os sonhos de Deus, os sonhos que Deus estava revelando para que acontecesse na vida de José. E às vezes alguém fala assim, olha, e até alguns pregadores falam assim: cuidado para não revelar os seus sonhos, né? Não é isso? Às vezes mas não revela os seus sonhos, porque pode ser que alguém queira intentar contra você, queira tirar aquilo que Deus tem para você. Eu penso o seguinte: aquilo que nós temos e Deus quer para a nossa vida, ninguém pode tirar, nem o inferno pode tirar o que Deus tem para as nossas vidas. E aí José sonhou os sonhos de Deus e revelou aos seus irmãos e até aos seus pais. Todos conhecem
José revelou os sonhos, e a Bíblia diz que os seus irmãos ficaram enfurecidos, né? Em um determinado momento, José é levado pelo seu pai a estar fiscalizando, né? Seu pai fala, vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. Por volta e meia, José ia fiscalizar aquilo que os seus irmãos estavam fazendo, porque Deus conhecia, e o seu pai também conhecia a integridade de José e a sinceridade de José, e ele pedia para que ele fosse ver o que eles estavam fazendo. Em um determinado momento, José vai ver o que aqueles irmãos, através do seu pai, estavam fazendo, e a Bíblia diz que eles já estavam querendo e tentando alguma coisa contra José. Ele falou assim: hoje é o dia de nós tirarmos a vida desse sonhador. Hoje é o dia de nós tirarmos a vida desse menino, que quem sabe eles falam assim, já vem um sonhador, como foi na passagem, já vem um sonhador, aquele que sonha, que quem sabe falava assim, aquele que se acha, né, que vai acontecer alguma coisa na vida dele. Vamos ver, vamos tirar a vida dele. E a Bíblia diz que eles armaram a situação, prenderam José, colocaram ele num buraco. A Bíblia diz que ele foi colocado no buraco, tentaram tirar a vida dele. Um dos seus irmãos falou: não vamos tirar, porque é o nosso irmão, vamos vender ele. Foi vendido para o Egito. A Bíblia diz que, chegando no Egito, foi comprado como escravo, trabalhou na casa de Potifar, e ali prosperou, né? Por algum motivo, um motivo que foi assediado pela mulher daquele homem, desceu à prisão. Na prisão prosperou também. Quem sabe, na ótica humana, está acabado. O homem tinha os seus privilégios como um filho caçula, né? Quem sabe mimado, tinha as suas regalias, e agora está numa prisão, foi para um buraco, foi escravizado, está agora numa prisão. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a maldição, quem sabe algumas situações, vai ser revertida em bênçãos, porque às vezes nós não entendemos, mas Deus está trabalhando. E aí ele está ali naquela prisão, ele revelou, ele interpretou o sonho de dois homens e pediu para que aqueles homens se lembrassem dele num momento oportuno. Depois de algum tempo foi lembrado o nome de José, e José agora revela o sonho que Deus deu a Faraó, e José é proclamado um homem que seria o segundo na hierarquia. Ele era o governador do Egito. Olha como Deus muda a situação, né? A situação que José estava outrora numa cadeia, agora ele tem um anel de ouro, um anel que ele tem todo o poder, que naquela época aquele anel servia para selar documentos, e ele podia protocolar todos os documentos, comprar, vender, negociar, né? Fazer negócios, porque Deus mostrou um tempo de bonança e um tempo, né, de fartura, e um tempo de escassez. E a revelação que Deus deu, ação de bênção para a vida de José. E agora o menino, tudo isso, ele cresceu, ele pôde entender aquilo que Deus tinha na vida dele. E através disso, Deus muda a situação totalmente de José e coloca ele em um lugar maior. E agora os seus irmãos preocupados, né? Quem sabe o papai morreu agora, perdendo tudo, né? Porque normalmente, irmão, quem não é crente fica com raiva.
agora eu vou descontar aquilo que ele fez em mim, né? Foi isso que eles pensaram. Agora, papai morreu, ele vai tentar nos matar, tirar todos os privilégios. Por quê? Porque quando José viu que os seus irmãos veio comprar mantimentos, ele trouxe a sua família. Todos conhecem a história de José. Ele fez algumas provas e trouxe o seu pai, trouxe os seus irmãos para o seu lado, porque aquelas terras sentiam muita fome, né? Porque os 7 anos que começou de dificuldade, eles também entraram em dificuldades e precisaram ir no Egito comprar alimento, porque o Egito tinha a direção de Deus através de José, e José mudou a situação do Egito. O Egito ficou uma nação que todas as nações do lado não tinham mantimento, mas ali tinha, porque tinha um homem de Deus na direção de Deus, que é uma situação que aconteceu na vida de José, e ele pôde mudar essa situação. E aqueles irmãos ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados e disseram: vós bem, ele fala para os seus irmãos, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em quê? Em bem, em bênção, em vitória. Porque se ele não revelasse o sonho, eles não iam fazer o que eles fizeram com José. José não ia para o buraco, José não ia ser escravo, José não ia para a prisão, José não ia estar trabalhando como escravo. José estaria ali, mas ele revelou o sonho, revelou aquilo que Deus tinha na vida dele, e aquilo que eles intentaram o mal contra José, Deus tornou em bem. Então eu quero dizer para você nesta noite, que às vezes pode ser que alguém está intentando um mal contra a sua vida, mas nós somos protegidos pelo Senhor. Esse texto sagrado revela como o nosso Deus transforma a situação aparentemente negativas em situações positivas, causas aparentemente perdidas em causas ganhas. E o nosso Deus transforma o mal em bem, converte a maldição em bênção. Olha só, o nosso Deus, tem algumas pessoas que dizem assim, que Deus escreve em linhas tortuosas na vida do homem. Sabe por quê? Porque Deus, ele é Deus, e quando ele tem um compromisso com alguém, ele cumpre, revela, ele vai e faz aquilo que ele tem que fazer na nossa vida. E às vezes as pessoas não entendem, puxa vida, eu fiz tanto mal, tentei por tantas vezes, procurei fazer, mas não tem jeito. Sabe por quê? Há uma proteção de Deus, há uma unção de Deus na tua vida. E às vezes a pessoa não entende, puxa vida, eu caluniei, eu falei, eu tentei, né, eu rodeei, mas Deus está na frente das nossas vidas, aleluia. É por isso que nós não caímos, é porque Deus nos sustenta. Imagine um menino cair na mão dos seus irmãos, olha, os próprios irmãos, fazer uma maldade tão grande, querer tirar a vida dele, colocar ele no buraco, fazer tudo que foi feito, né? Por inveja, por ciúme. Mas ele teve estrutura de Deus para se conservar diante de Deus, porque aquilo que Deus revelou a ele sabia que Deus ia cumprir na vida dele, que os seus irmãos iam se prostrar diante dele, como aconteceu. Seus irmãos, quando foram lá comprar os alimentos, se prostraram, porque não sabia que era José, e tiveram que se prostrar. O sonho que José sonhou foi revelado e foi cumprido. Você crê nisso? Deus faz isso e mostra para aqueles que estão te perseguindo que vão ter que, se converter, porque você é crente na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia diz que
ele revelou que o sol e a lua também iam se prostrar diante dele, que era o pai e a mãe. E quando eles estiveram diante do governador do Egito, aquele que era o segundo na hierarquia, eles tiveram que se dobrar também diante daquele moço que outrora foi humilhado, outrora foi mal compreendido, porque às vezes, irmão, nós somos mal compreendidos, temos boas intenções, queremos o melhor para a pessoa, e a pessoa não entende isso, e às vezes nós queremos fazer o bem, e a pessoa quer o nosso mal, mas Deus está vendo todas as coisas, e tudo está sendo escrito no livro de Deus, ponto, vírgula, tudo está acontecendo, Deus está escrevendo. Olha o que estão fazendo com meu filho, olha o que estão fazendo com a minha filha, olha o que estão fazendo. Deus, Ele é fiel, amado. Pense você que Deus não está atento àquilo que está acontecendo, e às vezes a gente fica, Senhor, mas puxa vida, tanta prova, tanta coisa, mas Deus está vendo, amado. Deus conhece as nossas muitas necessidades, e Deus transforma a maldição em bênção na vida daquele menino. Saí de uma cidade muito nova, saí de um lugar muito novo, sem experiência, de vida, porque ele era o menor da casa. Normalmente se dá a oportunidade primeiro para o primogênito, mas Deus transforma a maldição em bênção. Então nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. A resposta de José nesse caso aos seus irmãos não deixa dúvida que ele acreditava em Deus. Muitas vezes transformar o fracasso do homem na vitória. Então, irmãos, a realidade, o percurso da nossa vida, temos que crer somente em Deus. Crer e entregar as nossas solicitudes, os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós temos diante de Deus, diante da face do Todo-Poderoso, porque nós vamos ver a transformação do fracasso em vitória. Uma das histórias também que trouxe uma repercussão, e um homem chamado Amã queria destruir o povo de Deus, queria destruir a todo o povo de Deus. Foi transformado por Deus em exaltação e regozijo para o seu povo. Esther 8, de 15 a 17, depois 9 e 22, aonde nós vemos que Amã, ele procurava matar, fez um decreto, queria extinguir o povo de Deus, fez forcas para tirar a vida do povo de Deus, e com essas forcas ele foi enforcado. Nós não vamos entrar em minúcias nessas histórias, mas todos conhecem a história de Amã. Ele fez querendo tirar a vida, mas foi o primeiro a ser pendurado, enforcado, porque com Deus não se brinca, aleluia. Sabe por quê? Esther e todos que estavam ali buscaram quem? A presença do Deus poderoso, jejuaram, oraram, buscaram a face do Senhor, e esse é o caminho que nós devemos entrarmos. Quando nós vemos que alguém, porventura, de uma forma intensa, querendo tirar a nossa paz, querendo tirar a nossa bênção, o caminho é orar, jejuar, buscar a face do Senhor, porque Deus está a ouvir as nossas orações. Amã experimentou
daquilo que ele achava que era, né, o melhor para aquele povo, a morte, mas ele experimentou, ele e a sua família, a morte, porque Deus estava com aquele povo. A atitude perversa também de um homem chamado Nabucodonosor, onde ele se acha, né? Nabucodonosor se acha, faz uma estátua dele mesmo e começa a pedir para que aquele povo se dobre diante daquela estátua e adorem aquela estátua. Mas havia um povo que estava ali naquele meio, que não adorava outro Deus se não fosse o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele falou: olha, eu vou fazer essa estátua, eu vou inaugurar a estátua. Quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser jogado em uma fornalha ardente. Agora imagine, irmãos, você adorar a Deus. A Bíblia diz que Daniel estava nessa situação ainda, quem sabe ele estava visitando, porque Daniel era um dos príncipes, estava ali servindo como também ao rei, quem sabe ele estava visitando alguma cidadania, algum lugar, e ele não estava lá, estava Sadraque, Mesaque e Abednego, e a Bíblia diz que quando ele estava inaugurando aquela estátua, e todos estavam prostrados, e Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. E sempre tem alguém que vai levar, né? Sempre tem alguém que não gosta, fala assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da sua estátua, Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor manda chamar a esses 3 jovens, chama, e aí eles é questionado novamente se era verdade, e eles falam: é verdade, nós não queremos se prostrar nesta estátua, para nós não vale nada. Nós só servimos a Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que está sobre todas as coisas, que formou-nos, que nos criou, e nós não vamos adorar essa estátua. Pode ser grande, pode ser bonita, formosa, pode ter ouro, pode ter prata, pode ter bronze, não importa, nós só servimos a um Deus. Quem sabe a atitude de Nabucodonosor foi furiosa e falou: agora eu vou pedir. Vocês não vão? Não. Vamos fazer o seguinte: vamos aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Vai? Vamos queimar esses meninos mesmo. A Bíblia diz que até os que estavam levando eles morreram, porque era tão forte aquela fornalha. Mas a maldição que viria sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego voltou em bênção. A Bíblia diz que eles foram jogados naquela fornalha. Eles foram amordaçados com os seus braços, com cordas, para que eles não pudessem fugir. E a Bíblia diz que a única coisa que se queimou foi as cordas, se desprenderam. Mas quando Nabucodonosor olha dentro da fornalha, ele viu os 3 meninos, 3 moços andando, conversando, porque Deus estava com ele. E a maldição que era para se retornar na vida de Sadraque e Abednego voltou em bênção, porque Jesus, na teofania, visitou Sadraque, Mesaque e Abednego e estava no meio da fornalha, guardando e livrando de todo qualquer mal. Você entende que Deus está falando com os nossos corações nesta noite? Não importa onde estejamos, Deus está conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, mas Jesus estava com eles. A Bíblia diz que era a presença daquele anjo, era como uma teofania, e eles estavam no meio daquela fornalha. E quando Nabucodonosor olhou, disse assim: eu não vejo só 3 anjos, eu vejo 4, como a presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele, quando viu isso, se assustou, porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor está nos guardando e nos livrando. Aleluia.
E aí, o mesmo rei que assinou um decreto ordenando que todos os povos adorassem a sua estátua, teve que assinar um decreto para que todos os povos temessem a quem? Ao Deus verdadeiro. Isso que é Deus, aleluia. Muda a situação, aleluia, porque Deus está trabalhando por nós. Da mesma forma, irmãos, quando nós vemos os inimigos de Daniel, quando Daniel prosperava, a Bíblia diz que ele prosperava, ele tinha uma inteligência, uma sabedoria, mas a sabedoria, irmão, não é a sabedoria do homem, onde sabe a matemática, a ciência, onde sabe a história, não é essa sabedoria. Deus tinha dado uma sabedoria para Daniel específica, maravilhosa, e a Bíblia diz que ele se destacava, né? E às vezes quando alguém se destaca, às vezes é até, né, prejudicado, e às vezes até algumas pessoas começam a perseguir. Foi o que aconteceu. Eles estavam numa terra, né, estavam cativos, e a Bíblia diz que aqueles homens que tinham inveja dele, que tinham ciúme deles, começaram a analisar: desse lado eu não consigo, desse lado eu não posso fazer nada com Daniel, dessa forma eu não posso fazer. Mas Daniel, ele adora um Deus, de manhã, à tarde e à noite, 3 vezes ao dia ele se prostra para a face lá de Jerusalém, e agora Deus, o único Deus, vamos fazer um decreto, vamos lá, vamos fazer um decreto, fazer o rei colocar o seu anel, e foi o que aconteceu. Daniel: todos que não adorar por 1 mês o rei será jogado em uma cova com leões, e serão devorados por esses leões. Certo dia, o rei assinou o decreto, fez a lei, e aí, lógico que as pessoas que queriam o mal dele foi lá ver se realmente estava lá, estava orando, estava buscando a face do Senhor. Foram levar para o rei se entristeceu porque gostava muito de Daniel, e a Bíblia diz que não teve jeito. Falou: o senhor assinou, o senhor decretou, colocou o seu anel, não tem como voltar, a sua palavra não pode voltar, mas há um Deus que cuida de mim e de você. A Bíblia diz que foi jogado na cova dos leões, foi jogado ali, e quem sabe, alguns historiadores dizem que tinham mais de 72 leões ali. Imagine leões famintos, que um só não dava nem para um leão, né? Não sei o peso de Daniel, mas quem sabe não dava nem para um leão come não sei quantos quilos de carne, né? Tem pessoas que criam leão em casa, no sítio, 200 quilos por, não sei se por um dia, sei lá, 2 dias, mas é muita carne. O leão come muita carne. Quem sabe ele tinha 70, 80 quilos, 90 quilos, ia dar para 1, 2 leões. Mas leão não pode comer aquele que foi chamado e tem a direção de Deus. A Bíblia diz que ele passou a noite ali com aqueles leões. Os leões fecharam a sua boca. Quem sabe nem viram a Daniel, porque Deus estava protegendo e trazendo uma bênção através de uma maldição que queriam na vida de Daniel. Deus estava trazendo uma bênção. E a Bíblia diz que no texto que nós fôssemos ler, nós vemos que tinha 120 presidentes. E a Bíblia diz que o rei falou assim: vocês agora acusaram ele? Vocês, esposas e filhos vão ser jogados nessa cova. E a Bíblia diz que antes mesmo que, quando Daniel saiu da cova e eles foram acusados, eles foram jogados, a Bíblia diz que antes que eles chegassem embaixo, os leões já davam um pulo e já estraçalhavam. Isso é que Deus faz na nossa vida, transforma maldição em bênção. Você crê nesta noite nisso? Você crê que se
tem alguém tramando alguma coisa para fazer contra você, está repreendido em nome de Jesus. Se alguém estiver lá no centro de Macumba fazendo uma maldição para você, está repreendido, porque Deus está contigo na tua vida, aleluia. E às vezes alguém vai lá e fala assim: eu vou fazer uma maldição maior, eu vou no cemitério, eu vou em tal lugar, eu vou pôr o nome dele, dela. Eu quero dizer para você nesta noite que você está coberto pelo sangue de Cristo Jesus, e há poder nesse sangue. Há poder nesse sangue. Não se fique preocupado, preocupada, porque Deus está contigo, Deus está na tua vida, Deus está contigo na tua peleja, aleluia. E às vezes alguém quer a tua morte, quer ver o sangue descer, mas Deus está contigo nesta luta, nesta batalha. Ele está dizendo: eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou te livrando de todo mal, aleluia. Daniel não se preocupou, aleluia, porque a boca do leão não pôde ser aberta, porque Deus colocou os anjos naquele lugar, e se precisar, Deus manda um anjo para te guardar, para te livrar de qualquer mal, aleluia. É isso que nós temos que entender, irmãos. Deus está nos protegendo e nos guardando. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo resume tudo isto, dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, aleluia. Nós somos chamados para servir esse Deus, e tudo compete. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós estamos debaixo da proteção e da graça do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo escreveu: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então saiba que você vai ser vitoriosa nessa situação que você está passando. Quem sabe você está até pensando em desistir, mas Deus fala ao meu e ao teu coração: eu estou contigo, eu estou nesta peleja. E nós vamos aprendendo, irmãos, vamos aprendendo com Deus, com as nossas experiências, com as situações que vão aparecendo. E às vezes nós estamos fracos, mas a Bíblia diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando eu acho que estou forte, eu estou fraco. Deus está trabalhando, irmãos, em todos os sentidos da nossa vida. Temos muitos exemplos na Bíblia, nas Escrituras, onde Deus mudou situações adversas. E não é diferente na minha e na sua vida. Não é diferente em nossas vidas. O profeta Malaquias escreveu que o nosso Deus, Ele não muda. E Ele não muda mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, Ele muda situações nas nossas vidas difíceis. Transforma essas situações em oportunidade para manifestar a sua glória. Às vezes, irmãos, nós só vamos entender lá na frente o que Deus fez hoje na nossa vida. E a gente vai falar: Senhor, graças te dou por tudo quanto o Senhor tem feito. Passei por provas, passei por situações, passei por momentos difíceis, mas o Senhor em todas as coisas esteve comigo, me guardando e me livrando de toda e qualquer mal. E nós podemos sentir o abraço de Deus na nossa vida e o cuidado de Deus, porque quando você chora, quando você está triste, Deus traz o consolo através do Espírito Santo. Quando nós estamos em situações de dificuldade, Deus traz o alívio, o consolo. Deus traz algo especial para a nossa vida,
Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, que esta palavra possa estar ao seu coração, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todo o sempre. Deus abençoe.